Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tá bom? Mais um tempo de meditação e eu quero ir direto para o texto. Vou ler o texto que nós estamos estudando. Nós estamos estudando aqui uma seção do versículo 6 até o 10 e a gente tem trabalhado um tema aqui que tem sido muito recorrente nas nossas reflexões, tá bom? Então vamos lá. Paulo está falando aqui do juízo de Deus, do dia do juízo de Deus. Aí ele diz que nesse dia, versículo 6, que nesse dia Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Eu tenho trabalhado com vocês esses versículos aqui e eu tenho gasto bastante tempo estudando eles, né? Tentando entender aquilo que Paulo está dizendo aqui. Há um dia de juízo e aí Paulo parece dizer que nesse dia de juízo as pessoas serão julgadas, elas serão salvas naquele dia pelas obras que elas produziram, né? Mas Paulo não diz exatamente isto. Ele ensina, na verdade, a questão de obras aqui, usando termos como justos e injustos, né? São grupos de pessoas, tá? São grupos de pessoas, o grupo dos justos e o grupo dos injustos. Aí ele descreve aqui a atitude geral dessas pessoas que são justas, ele fala da propensão ou o modo de vida dessas pessoas. E no último vídeo, os últimos dois vídeos, nós vimos como essas pessoas vivem na prática. Ele diz que os que são justos, essas pessoas fazem o bem, praticam o bem, e os que são injustos, elas praticam o mal. É uma descrição dessas pessoas. E esses vídeos estão aí, tá, querido? Se você quiser dar uma olhada depois, fique à vontade para olhar os vídeos, tá bom? Para ver os vídeos, porque eu entro nos detalhes, eu explico o que é cada uma dessas coisas. Eu não vou reprisar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu queria chamar sua atenção, porque ainda tem algo aqui muito importante que eu gostaria de tratar contigo, tá bom? Veja só, no versículo 10, Paulo diz o que aguarda aqueles que praticam o bem, aqueles que são justos, né? Ele diz que o que aguarda essas pessoas é glória, honra e paz. É uma promessa de Deus aos que são justos. Alegria, paz, felicidade plena, né? Gozo total, a presença permanente de Deus no meio do seu povo. É essa a promessa, eu vou colocar essa forma no singular, é essa a promessa que o Senhor tem para aqueles que são justos, para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua palavra. Quando João descreve lá no capítulo 21 de Apocalipse o que vai ser o novo céu e a nova terra, ele diz coisas interessantes. Ele olha, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então ele passa a descrever um ambiente onde há realmente alegria, onde há paz, onde há felicidade plena, onde há gozo total, onde a presença do Senhor ela é permanente no meio do seu povo. Então aqueles que são justos, aqueles que praticam essas obras que revelam quem eles são e revelam que essas pessoas procuraram, tentaram, se esforçaram para viver uma vida agradável ao Senhor, a recompensa delas é exatamente isso. Aí nós vimos no versículo 9, quando Paulo descreve o destino dessas pessoas, dos injustos, ele fala de tribulação e angústia. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Aqueles que praticam o mal terão como recompensa tribulação e angústias. São duas palavras que Paulo usa para descrever o que aguarda as pessoas que estão classificadas nesse grupo dos injustos. Sabe, as pessoas não têm noção realmente do ensino bíblico. Muita gente não acredita naquilo que está escrito, nas promessas que ainda estão por se cumprir, nem nas promessas que dizem respeito aos que são salvos, também, né? Não nas promessas que dizem respeito àqueles que não são salvos. Elas não acreditam nisso. Elas tratam isso como se fosse alguma coisa sem valor. Mas o fato é, querido, que a Bíblia descreve isso muito claramente. Veja, nós somos um país cristão. A imensa maioria das pessoas dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus Cristo, dizem crer na Bíblia como palavra de Deus. Então, se você é alguém que diz crer na Bíblia como palavra de Deus, você tem que lidar com essa questão. Paulo está dizendo aqui que aquilo que aguarda as pessoas que não são salvas, os injustos, é
tribulação e angústia. Agora veja que coisa interessante. A palavra tribulação, ela vem de uma ferramenta usada no malhado de trigo, chamada tribulum, né? Daí o termo tribulação. É um instrumento usado para golpear o trigo. Aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa em tribulação, a gente ainda remete a essa realidade tratada aqui. A gente fala em pessoas que são golpeadas pela adversidade, entendeu? Em pessoas que são espancadas, machucadas pelas coisas que acontecem com elas. Nós estamos falando exatamente disso, de tribulação. E Paulo está dizendo que é isso que vai acontecer com essas pessoas por toda a eternidade. Mas a outra palavra que Paulo descreve aqui, ela é um pouco mais emblemática, né? E ela descreve melhor o ensino bíblico a respeito daquilo que aguarda as pessoas que não conhecem a Cristo, que não nasceram de novo, que não são salvas, né? Essas pessoas que estão aqui no grupo dos injustos. A palavra é angústia. Angústia significa sofrimento no espírito, significa sofrimento em consequência da tribulação. E Paulo faz o uso dessas duas palavras juntas novamente em 2 Coríntios capítulo 4, onde ele diz assim, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele emprega as duas palavras juntas, na verdade. Ele está dizendo assim, olha, em tudo estamos em tribulação, mas não em angústia. É possível ter tribulação, ele está dizendo isso aqui, né? Sem experimentar angústia. E se você é um cristão verdadeiro, mesmo que você passe por tribulação, você não experimentará angústia no sentido em que ela é usada aqui. Eu vou te dar um exemplo do que é angústia, querido, tá bom? É uma coisa que eu vou descrever para ti aqui muito forte, mas eu vou ler o texto e depois fazer um comentário a respeito disso, tá bom? Eu vou mostrar para você o que é angústia descrita aqui pela perspectiva de Paulo. Quando a gente vai para Lucas, no capítulo 16, aqui, versículo 22 em diante, há um acontecimento descrito dessa forma. Morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então replicou, o rico que está replicando aqui, né? É o rico que está aqui falando com Abraão. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que mande Lázaro à casa paterna dele, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você percebe a angústia? O que é que é um sofrimento profundo no espírito, na mente e no coração? É um tipo de remorso eterno, interminável. É a percepção da sua loucura quando já é tarde demais. Eu gostaria muito que você atentasse para essa realidade que é descrita aqui. Isso Paulo chama de angústia. É a percepção da loucura que você fez quando não tem mais como você corrigi-la. É o desespero de um homem que foi para o inferno e sabe que os irmãos estão também caminhando para o inferno como ele foi, e ele quer ajudar os irmãos, mas não tem como mais fazer isso. Viveu como se fosse uma pessoa religiosa, viveu como se fosse alguém que Deus o amasse porque era rico, e a riqueza era, na luz da cultura dos judeus daquela época, era um sinal de que Deus estava muito contente com aquela pessoa, e ele mesmo sendo rico morre e vai para o inferno. Ele sabe que os irmãos pensam que nem ele e que estão caminhando para o mesmo destino que ele, mas ele não pode fazer mais nada para ajudar os irmãos. Por isso ele pede a Abraão, Abraão, manda lá o mendigo avisar os meus irmãos, e Abraão diz, olha, não tem mais jeito, acabou. Isso é angústia, é um sofrimento no coração, no espírito, é um sofrimento carregado de remorso que você não pode mais consertar. Queridos, esse é um ensino da Bíblia, essa é uma realidade que a Bíblia trata muito claramente. Eu espero que o Senhor nos ajude. Eu espero que o Senhor nos dê compreensão dessas verdades, porque elas são muito importantes. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a vida que eu viverei depois dessa. Se você acredita ou não, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia ensina, eu creio de todo o meu coração e oro para que Deus te dê a graça de crer também.
e que você se posicione antes que seja tarde demais, tá bom? Deus te abençoe.